paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje uma palavra. Não é uma palavra de relacionamento conjugal hoje não, amém? Porque eu também prego outras coisas. Mas quero falar de uma forma geral sobre a traição generalizada. Pessoas que você deposita confiança e depois te decepcionam, amém? Mas eu quero deixar um texto para você, para não ficar nas minhas palavras, e sim baseado na palavra do Senhor, né? João capítulo 18. O versículo da palavra de Deus é só esse, 2. 18:2 fala assim: E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Os traidores andam conosco. Você confia numa pessoa durante tanto tempo e de repente você se depara com uma pessoa que te trai. Porque às vezes ela te trai porque decide que você não é mais o líder que ela gostaria que você fosse. Consegue começar a ver mais defeitos em você do que você tem. Consegue começar a olhar para outras pessoas com muitas qualificações e você com menos qualificações. E aí começa a olhar para você de uma maneira que na primeira oportunidade pode te trair. Judas fez isso. E aqui eu achei um texto que eu quero falar com você sobre isso. Uma matéria, na verdade, que aconteceu na Nova Zelândia. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Penha, amém? E aproveito já para pedir para vocês irem lá no meu canal do YouTube, Pastora Penha, hashtag Missão África, e se inscrever no meu canal. É um canal super bacana, fala sobre muitos assuntos. Glória a Deus. E aí essa matéria fala assim, olha, em uma recente matéria que eu li, descobri que os pastores de ovelhas da Nova Zelândia usam carneiros machos castrados, especialmente treinados, para levar outras ovelhas das áreas de espera para a sala de abate. Esses carneiros machos são apropriadamente chamados de ovelhas Judas. Isso ilustra a comunhão com a qual associamos Judas ao engano e à morte. Fingindo ser amigo de Jesus, Judas o traiu com um beijo e tornou-se para todo o tempo e eternidade o epítome da hipocrisia. Ou seja, ele é o cerne, ele é o cara da hipocrisia. E tem muitas pessoas dentro da igreja que decidiram fazer a mesma coisa que Judas, caminhar com a mesma percepção de vida. Eu quero enriquecer, mesmo que eu tenha que trair os meus amigos, mesmo que eu tenha que trair o meu líder, mesmo que eu tenha que trair o meu pastor. Infelizmente, as pessoas hipócritas, elas são assim. Então, nós temos características da hipocrisia espiritual que são evidentes na vida de Judas, que muitas vezes são evidentes também na vida de alguns cristãos que estão dentro da igreja, até da liderança, né? Então, as pessoas hipócritas geralmente parecem genuinamente interessadas em uma causa nobre. Judas provavelmente não queria que os romanos governassem Israel. Então, o que ele fez? Ele, interessado em que Jesus fosse o líder, porque ele não tinha visão espiritual. Então, na verdade, ele não entendeu que Jesus tinha um reino de ponta cabeça. Que ele veio, mas ele veio para reinar no mundo espiritual. E ele queria que Jesus reinasse ali, ele não queria ser liderado pelos romanos. Ele forçou uma situação, porque ele não entendeu o mundo espiritual. Quando nós não entendemos o mundo espiritual, nós tomamos atitudes que não procedem de Deus, depois pagamos o preço por isso. Às vezes o preço é uma depressão, às vezes o preço é um pânico, é uma síndrome diferenciada, um algo estranho que aconteceu no nosso corpo, na nossa mente, tudo em função de quê? De que nós forçamos uma situação que na verdade não é que Deus tem para nós. Judas forçou uma situação e o fim dele foi aquele suicídio terrível. A causa não era nobre, amém? Então ele aproveitou uma oportunidade para criar uma situação. Infelizmente, ele provocou uma situação que na verdade Jesus ele veio com a missão da morte por nós, mas de repente não seria Judas. A teologia, uns acreditam
que já Judas nasceu com esse propósito. Eu não creio assim. Eu acredito que Judas poderia ter tido a possibilidade. Quando Jesus falou, vai lá e cumpre o que você quer fazer. Ele poderia ter voltado atrás, mas o sentimento dele não permitia. Ganancioso. Queria mais, queria ser líder, queria ser o tesoureiro do reinado de Israel. Queria ficar com um pouco daquilo que era fortuna, que era dinheiro, que era finanças. Ele fazia assim no tempo de Jesus, que ele caminhava com Cristo. Quando alguém, como aquela mulher que deu aquele banho de Jesus, de perfume em Jesus, ele ficou bravo com aquela mulher. Na verdade, ele queria um pouco daquele retorno financeiro na venda daquele perfume. Então, tem pessoas que estão conosco, mas não estão realmente interessadas em nós, como seres humanos. E são interessadas naquilo que nós podemos dar. E as ovelhas, como eu falei aqui no início, elas foram levadas por outras ovelhas para o matadouro. Traição generalizada, hipocrisia espiritual dentro da igreja. Aí o crente tem levado outros crentes para a morte espiritual. Por quê? Porque na verdade tem uma atitude de traição de alguma maneira. De alguma forma você não se aquieta na sua voz. Você fala, você insere sentimentos ruins no coração de outras pessoas a respeito de alguém, traindo a confiança daquela pessoa. Você fala algo que não era para falar, foi compartilhado com você, e você, no momento que está aborrecido, tira aquela carta da manga e joga no meio da igreja. São características da hipocrisia espiritual. Então, o reino do Senhor não era terrestre, mas o de Judas era. Dentro da igreja tem pessoas vivendo na igreja, aqui, somente aqui nesta vida, querendo casa, carro, dinheiro, status, tudo dentro da igreja. Mas a igreja são 4 paredes que não vão funcionar na hora de Jesus voltar. Nós temos que ter vida com Deus. E uma segunda característica, pessoas hipócritas, elas demonstram uma fidelidade externa a Cristo. E não adianta. Muitos daqueles que seguiram Jesus nos estágios iniciais do seu ministério abandonaram ao longo do caminho. Lembra? Dos 72, sobraram 12. Judas não, Judas ficou até o fim. Mas na verdade havia um interesse. João 6,66 fala sobre isso. Muitos abandonam, mas tem aqueles que externamente aparentam estar bem. Mas na verdade aqui dentro os desejos são diferentes daquilo que Jesus tem para nós. O que Jesus tem para você? O que Jesus tem para mim? Tem salvação, tem água da vida, tem o pão que alimenta, tem a vida eterna, tem o céu para nós, tem as mansões celestiais, os livramentos, tem unção, tem poder que quer nos dar, mas a nossa vida tem que ser uma vida pautada no Senhor Jesus. Não adianta saia comprida, não adianta terno bonito, não adianta não se cuidar externamente, o coração podre, cheio de hipocrisia espiritual. Não é isso que Deus tem para nós. Tem gente que fica conosco durante muito tempo, mas um coração completamente avesso aos nossos pensamentos, sabia? Tem pessoas na igreja que passam a vida inteira na igreja, não conseguem dar frutos, estão ali discordando completamente da liderança, mas não saem, porque na verdade estão torcendo para a nossa queda e querem estar perto de nós. Vigia e afaste-se de quem está perto de você, criando situações para a sua vida não ser uma vida de bênção e de vitória. Amém? Então, o segundo lugar é isso, uma fidelidade externa, mas não é nada dentro do coração. Não adianta. Deus não quer isso. Às vezes você pega a igreja e torna só um ambiente social. Não é isso. A igreja é um lugar de você se alimentar da palavra e você sair e fazer a vontade do Senhor. Existem pessoas hipócritas dentro da igreja, amados irmãos, que demonstram assim santidade. Assim, era tão santa que a gente não consegue nem conversar com ela, de tanta santidade. Quando Jesus disse aos discípulos que um deles ia traí-lo, sabe, todo mundo ficou, olhando um para o outro, mas ninguém suspeitou de Judas. Imagine o posicionamento desse homem se ninguém suspeitou dele. Como é que ele se comportava?
Quantos na igreja se comportam que a gente tem até vergonha de ser crente perto da pessoa, né? De tão crente que ela é. Mas, na verdade, a pessoa, na verdade, o Judas e muitos cristãos, infelizmente, da igreja, o interesse realmente era só sobre ele mesmo. Ele queria status. Estar ali dava status. Ele queria mostrar que ele estava dentro do contexto que a igreja determinava, que Jesus queria. Judas era isso. Judas era tão de confiança que ele era um dos tesoureiros de Jesus. Mas era uma hipocrisia tão grande. Externamente era de Cristo, externamente a santidade, ninguém desconfiava que ele era um traidor. E essa traição pode ser em tantas áreas. A traição, ela pode ser a traição com o seu irmão em Cristo, com o pastor da igreja, com a pastora da igreja, traição com uma amiga, ou seja, é amiga de uma pessoa, mas está de olho no marido da outra e vice-versa. Tantas situações de traição, misericórdia, só Jesus na causa. E mesmo depois que Jesus identificou Judas como seu traidor, os outros discípulos ainda não tinham entendido. Por quê? Na verdade, Jesus, ele nos conhece, irmãos. É tempo da gente tomar uma posição diferenciada porque ele nos conhece. Ah, Jesus conhece o meu coração. Tudo bem, ele conhece teu coração, mas que seja verdadeiro. E quando nós somos verdadeiros, que a gente não esteja somente externamente na presença de Deus, mas aqui dentro, sabe? Um temor tão grande que a gente não quer nada das coisas do mundo. Isso que é santidade. Tem uma mulher na internet, que é a pastora do Pix, que ela pede dinheiro e as pessoas tontamente, desculpa, viu? Tontamente, elas vão dando dinheiro para aquela mulher. A mulher só anda de roupa de grife e de marca, e ela participa de festas mundanas e justifica aquilo, sabe? Festas mundanas, nós não temos que participar. Mas isso não significa que porque eu não participo eu sou hipócrita, não. Porque eu não desejo, eu não quero, não faz parte da minha vida, do meu caráter cristão. Isso deveria também na vida dela também acontecer. É uma miserável, podre de rica nas costas dos crentes que querem só a igreja aqui, facilitadora, vivendo de hipocrisia. Eu te chamo a atenção para que você não perca a tua bênção de morar no céu com o Senhor. Não perca. E as pessoas hipócritas, elas são egocêntricas como Judas era. Judas não amava Cristo, ele só amava a si mesmo. A hipocrisia faz isso. E aí ele se juntou aos discípulos porque ele achava que ele poderia obter prosperidade pessoal. Era um cara inteligente, viu? Muitos inteligentes se enganam na igreja. O cara chega com aquela postura, aquele ternão bonito, carrão na porta. Sou uma igreja pequena então, dá o microfone, dá tudo e vai levando. E sabe por quê? Porque a igreja também não tem sabedoria e acredita que aquele que está chegando naquela posição quer ajudar, não. É egocêntrico, quer só se autopromover. Isso é uma traição diante do Senhor também. Sejamos humildes de verdade, não externamente. Para terminar, as pessoas hipócritas, como diz João 8,44, as pessoas hipócritas, elas são enganadoras. Judas era um peão de Satanás. Olha, os peões de Satanás não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. E Jesus, ele descreveu Judas e descreveu como mentiroso. Satanás mentiroso, Judas mentiroso. Pai da mentira, João 8,44. E é de admirar, irmãos, que toda a vida de Judas tenha sido uma decepção. Ele não se encontrou no meio que ele estava. Ele viveu a vida, um período da vida dele, ali no meio do povo de Deus, mas ele realmente não conheceu o Senhor, não teve um encontro com Deus e se perdeu. Não se perca na hipocrisia cristã. Seja verdadeiro. Abandone as coisas do mundo, mas não de uma maneira hipócrita. Se você ainda gosta de beber, que beba. Quer fumar? Fume. Mas não beba escondido, não fume escondido, põe um terno ou uma saia comprida e vai para a igreja, não. E vai pregar, não. Sente lá no banco, lá atrás, tenha vergonha.
porque isso não é de Deus, não. Hipocrisia, traição diante do Senhor, é isso. É a pessoa estar na igreja e quando chega em casa não se posiciona e na internet vê coisas que não procedem de Deus. O prazer maior não estava na igreja, estava fazendo essas coisas. Judas estava no meio do povo de Deus, mas o prazer dele era pensar no dinheiro que Jesus poderia trazer para ele sendo rei de Israel. Esse é o problema. E essas pessoas, elas são enganadoras. E o enganador, ele não é vitorioso. Não é vitorioso. Judas era um incrédulo. Quantos crentes incrédulos você conhece dentro da igreja? Mas a hipocrisia também pode prosperar nos crentes se seus sinais reveladores forem ignorados. A hipocrisia pode prosperar na vida dos crentes. Na sua igreja tem hipócrita, na minha igreja tem hipócrita, em todo lugar tem hipocrisia. Nós temos que aprender a fugir da hipocrisia. É diferente. É por isso que nós devemos guardar nosso coração. Motivos que vamos afastar do Senhor, motivos que vamos estar na igreja por interesses pessoais. Isso não procede de Deus. Amém? Confesse ao Espírito Santo. Ande com o Espírito Santo todos os dias. Confesse imediatamente, se você tiver o menor indício de que alguma coisa está acontecendo com a tua vida, você está tendo no seu coração um sentimento de engano. Isso é hipocrisia. Peça a Deus para te abençoar, para purificar a sua vida com o amor dele, para protegê-lo. Amém? Por quê? Porque de uma maneira muito sutil há as incursões da hipocrisia na tua vida. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu vou orar pela tua vida agora, para que o Senhor possa te dar entendimento de como você deve caminhar com Ele. Eu vou falar para vocês. Eu amo o Senhor Jesus de toda a minha alma, de todo o meu coração. Eu voltei da África em dezembro e de toda a minha alma eu estou com vontade de voltar para lá. E de dormir de novo lá na esteira, e de não ter o que comer, e de pregar o Evangelho. E alguns me chamam de louca porque eu sou apaixonada pelo que eu faço para o Senhor. Mas eu acho que eu faço tão pouco para Deus. Mas eu faço de coração. Faça de coração para o Senhor. Não seja hipócrita. Não queira demonstrar santidade ou interesse em fazer as coisas para que o pastor veja você fazendo. Sabe? Na minha conversão há 24 anos atrás, eu amava limpar a igreja na minha cidade. Eram 200 cadeiras. Eu ia para a escola dominical de manhã, e depois do almoço eu vinha com meus 3 filhos. E aí eu limpava a igreja, agradecia a Deus pela oportunidade que Ele me dava de limpar a igreja. E no final, depois de limpar a igreja, 5 horas da tarde eu voltava com meus filhos pequenos para casa, no meu final de marido, semi-internado em casa de recuperação, e eu glorificava a Deus. 6 horas eu tomava banho e estava de volta na igreja. Não era por hipocrisia, era por amor. E o Senhor, Ele foi nos honrando, não porque nós queríamos mostrar, porque era uma coisa que ninguém via que a gente fazia. Mas aprove a Deus querer que eu fosse para um seminário, me formasse 4 anos em bacharel em teologia. Aprove a Deus preparar uma pós para eu fazer em psicanálise. Aprove a Deus me levar para a África 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Irmãos, mas se a hipocrisia entra no nosso coração, nada dá certo. Abre o teu coração. Rasga o teu coração. Não deixe que ninguém impeça você de ser feliz. Mesmo que você descubra que você foi traído na igreja, e quem está ao seu redor está agindo com hipocrisia para com a tua vida, não seja hipócrita. Seja abençoado. Amém? Seja uma bênção. Não goste de nada do mundo, irmãos, pelo amor de Deus. Se você ainda gosta de alguma coisa, você está amarrado a alguma coisa do mundo, não faça mais isso com você. Isso também é hipocrisia. Olha, se vestir bem é maravilhoso, mas quando eu olho uma irmã na internet, uma irmã de igreja, virada de bumbum para o lado da foto, para todo mundo olhar o bumbum dela,
E aí ela fazendo assim, irmãos, isso não é de Deus, isso é hipocrisia. Aí pega uma saia, vai para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço, isso é uma palhaçada, irmãos. É verdade. Quando eu vejo uma irmã que colocou lá o seu silicone, ou não tem, eu tenho um peitão, porque tem mesmo seios, aí ela coloca aquela coisa, fica enorme assim, tira uma foto de selfie. Gente, eu fico com vergonha. Eu tiro do meu, eu oculto. Não é por nada, mas isso é hipocrisia cristã. Nós somos do Senhor, nós temos que ter um posicionamento diferenciado. Amém? Mas não faça porque você precisa mostrar isso para alguém. Às vezes é melhor a pessoa tirar a foto dela mostrando lá os seios assim avantajados, mas sendo ela mesma, né? Mas que na igreja continue mostrando então os seios avantajados, né? Porque não adianta nada você ser uma coisa fora da igreja e a igreja ser outra. Isso é hipocrisia. Vamos mudar o nosso posicionamento, o nosso pensamento. Tá bom? Ó, Deus abençoe, Deus te guarde. Amanhã é dia de culto aqui no nosso polo, aqui em Mairinque, na Avenida Francisco de Paula Mairinque, 344, Vila Sorocabana. Você é nosso convidado. Eu faço uma live, mas amanhã não sou eu que vou pregar. Mas depois do culto eu volto aqui para fazer uma live com vocês. Mas é bem legal o nosso trabalho, tá bom? Você está convidado. Quando eu prego, eu gosto de fazer live para mandar para vocês. Compartilha comigo aí, compartilha com pessoas, curte para nós. E vai lá no meu canal do YouTube, Pastora Penha, #Missão África. Você vai ver que bacana, tanto as minhas viagens para a África, quanto também o meu trabalho para casais que a gente faz, que fala sobre sexualidade, emoções, fala sobre muitas coisas. Ó, beijo grande para todos vocês e para minha ovelha amada que está sempre comigo aí me acompanhando. Deus abençoe a Aline, tem mais de uma Aline hoje aí. Deus abençoe. Tchau, Valquíria, tchau. Rita, beijo grande para você também. Tchau, tchau.